Bom dia, gente, muito prazer. O meu nome é Eduardo Rocha e a gente está começando um novo podcast do Instituto Gerando Líderes, o Pode Ficar. É um patrocínio do Portal de Negócios CG junto com a Lagir Contabilidade Ágil. E junto com isso, a gente está aqui para apresentar o nosso convidado especial, Chicão, e também a essa querida, que é uma apresentadora excepcional, minha amiga do coração, a Emily. Obrigada pelo convite, Eduardo. É um prazer estar aqui sentado nessa mesa com vocês. Agora, com o podcast do Instituto Gerando Líderes, é muito bom estar aqui com vocês. Garanto que vai ser uma conversa de qualidade daqui. Seja bem-vindo, Chico. Se apresenta pra gente. Quem é você? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite. Agradeço imensamente por estar aqui. Tá? Me chamo Francisco Santos Cavalcante, tenho 21 anos e a trajetória vai ser grande aqui na conversa. Mas eu acho que eu quero dar um ênfase pequeno aqui no começo, que ainda vai ter muito o que falar. Posso dar continuidade? Pode. Ok. Levando em consideração já a história, falar sobre o mercado, como que vocês gostariam de iniciar? Conta pra gente como que começou a sua história no Instituto. Olha, o Instituto me ajudou muito, para falar a verdade. Eu comecei nos primeiros projetos do Instituto, né? Quando ainda era o Levando a Juventude. Quando eu comecei... Líderes da Manhã. Líderes da Manhã. Quando eu comecei, a quantidade de cursos era extremamente baixa, igual hoje. Quando eu comecei, eram os famosos cursos mais básicos, né? O Excel, o Informática Básica, Word básico. E querendo ou não, o pessoal em si, o Maicon Nogueira, o pessoal em si me ajudou muito. O curso era incrível e eu fui me enganjando em relação a isso. Porque toda empresa que eu ia era o famoso, você não tem experiência. Você não tem experiência, você não tem curso. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de poder comprar um curso daquele. Então, como que eu poderia ter essa experiência, né? E foi a partir disso que eu consegui realmente crescer e ter a minha principal experiência de empresa. Minha principal experiência CLT. E hoje eu gosto muito do Instituto porque eu vejo que é a oportunidade que está entregando aos novos jovens, e não só aos novos jovens, aos novos empreendedores, porque estão formando empreendedores, cara, é sem palavras, para falar a verdade. Como que você encontrou o Instituto, a Sejuve, desde lá do começo, que a gente vê que atualmente ela é divulgada pelo Instagram, principalmente. Mas como foi que você chegou? Não, cheguei aqui porque tal pessoa me indicou, por exemplo. A minha mãe, ela é doméstica. Até hoje ela é aposentada, mas vindo do centro para nossa casa, eu morava no Indo Brasil, ela conseguiu ver um panfleto, porque tinha uma menina que estava no projeto entregando uns panfletozinhos, ela pegou. E eu era uma pessoa bem reclusa em casa, uma pessoa que não conversava muito, não conseguia dar aquelas ideias com a sociedade. E ela chegou em mim e falou, filho, olha essa oportunidade. Foi a primeira vez que minha mãe me deu um panfleto, né? Pessoas sabem a minha história, sabe que eu não tenho muita comunicação com a minha própria mãe. E quando eu vi aquele panfleto, eu fiquei meio receoso, curso de graça, será que realmente é bom? Porque a gente fica pensativo, né? Se não tem dinheiro envolvido, não é bom. Mas eu posso falar que eu quebrei a cara, porque quando eu comecei, eu cheguei a zerar os cursos. Tem até certificado lá que tem meu nome, mas não tem o curso. E Chicão, cara, eu achei muito interessante isso, de você falar um pouco da relação com a sua mãe. Porque quando a gente é jovem, e às vezes a gente quer crescer muito rápido, às vezes nossos pais, pelo medo de perder o controle da gente, eles freiam a gente na tentativa de permanecer crianças. E cara, como que foi isso, você lidar com a sua mãe e ao mesmo tempo crescer, ir pra vida? Então, é uma boa, excelente pergunta, Edu. Desde pequeno que eu cresci, eu sempre cuidei da minha própria mãe. Minha mãe, ela tem um problema específico e ela chegou a fazer tratamento. Hoje o tratamento dela está um pouco mais avançado do que o normal. Mas pela minha mãe ter esse problema, acaba que a proteção dela era um pouco mais avantajada, por assim dizer. Já era uma mãe ainda mais coruja. Então acabava que muitas das vezes eu não poderia sair de casa, não porque eu não poderia, porque muitas das vezes ela dava um surto. Minha mãe sofreu muito na infância dela e é super compreensível, é minha mãe. Só que ela acabou trazendo isso um pouco para nós e para os nossos irmãos. Eu sou o irmão caçula, eu tenho 2 irmãos. E eu fui sempre o filho que minha mãe ficava bem mais em cima. E como eu era pequeno, a gente era de família humilde, acabava que eu não tinha muitos amigos. Então, minha amizade era eu, meu computador, cuidando da minha mãe. E qualquer coisa, qualquer projeto que eu participava, minha mãe me apoiava. Realmente me apoiava. Só que o local que eu estava, no caso o Indo Brasil em si, por ser muito distante de Campo Grande, os projetos não ficavam. Projetos de luta, projetos até mesmo de informática, acabava que eles não
vingavam. E então minha mãe não conseguia dar um suporte. E a cada ano que se passava, infelizmente o problema da minha mãe piorava, infelizmente. Então minha mãe, quando eu convivia com ela desde pequena, minha mãe era uma mãe totalmente normal, uma mãe igual as outras. Até meus 17, 18 anos, minha mãe acabou tendo alguns surtos a mais, alguns surtos chatos que eu tive que presenciar, eu tive que manter o controle dela. É algo que eu particularmente falo que é algo bem chato para um filho, ver sua própria mãe tendo um surto e você tem que controlar, ou muitas vezes você tem que sair de casa, ficar dias para fora só para poder evitar um surto. Mas minha mãe era bem coruja. Sim. Entendi, meu irmão. Cara, e eu acho que é algo muito, muito bacana de se ouvir, que mesmo com todas essas barreiras, todos esses obstáculos, você conseguiu. Fico muito feliz de estar te entrevistando, porque é um prazer, cara. É muito admirável mesmo. E eu acho que a gente entra também em um ponto, às vezes até muito delicado, que é até que ponto a criação dos nossos pais serve de justificativa para eles acharem que eles podem fazer o que eles quiserem com a gente. Então, assim, poxa, beleza, meu pai teve uma vida difícil também, mas até que ponto a vida dele é difícil porque ele apanhou dentro de casa, ele tem que bater também na hora que for educar seus filhos. Na minha filosofia, eu acho que o nosso objetivo é justamente fazer diferente. Porque eu acho que é isso que é mais importante. E por isso que eu fico tão feliz de estar te entrevistando. Porque mesmo com todo esse caminho, você conseguiu fazer diferente. E na sua visão, Emily, o que você acha? Na sua realidade dentro de casa também, você vem conseguindo fazer diferente? A gente aprende a fazer diferente conforme a gente cresce. A gente vê, por exemplo, o Chico mesmo. Ele teve um tratamento difícil. Quantas pessoas não tiveram dentro de casa? A gente aprende a não fazer isso com os nossos filhos. A pensar diferente dos nossos pais, que pensam, eu fui criado assim. Então, o meu filho vai ser criado assim porque em mim funcionou. Em mim deu certo. Não tenho nenhuma sequela. Eles pensam. Nós sabemos que a conversa já é diferente. Então, eles pensam que esse é o modelo exemplar de se criar um filho, que é essa maneira de se fazer. A gente sabe que não é. A gente já tem essa visão diferente e a gente aprende a fazer diferente. Ah, meu pai me batia quando eu era pequena. No meu filho, eu não vou fazer isso. Eu aprendi que com a conversa a gente consegue resolver. Ah, mas é uma criança, fica fazendo birra. A gente pode tentar de uma outra forma, a gente pode entender como a cabeça da criança funciona e tem muitos estudos atualmente que mostram isso, que mostram, nos ensinam até como criar crianças de uma forma que deixe um pouco menos de sequelas nelas. E você, Eduardo, o que você pensa? Cara, eu penso que, pelo menos dentro da minha realidade, a gente vive em algo que é muito difícil de se comentar, que é a quebra de padrão. Então, hoje, a gente tá vendo o quê? Uma geração que vem cheia de ideias, a gente quer crescer, a gente quer, o quanto mais cedo, sair de casa, ir pra vida, trabalhar. Poxa, olha pra gente. Eu tenho 18 anos, o Chicão deve ter ali por volta dos seus 20 e poucos, a Emily também mais ou menos essa idade, a gente já tá fazendo faculdade, já tá num podcast, num projeto que o objetivo desse projeto é abrir portas pra gente. Então, cara, a gente tá sendo líderes dentro de casa desde muito novo. E por quê? Será que os nossos pais, eles não acabam mais presos no passado do que tudo? Então, quando a gente entra no assunto de paternidade e maternidade, por mais que a gente parte do pressuposto não vamos julgar, eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico até pra gente poder se autoavaliar. Porque quando a gente opta por fugir e não olhar, sabe? Puxa, foi errado, mas tá bom, é o jeito que tinha que ser. A gente não faz diferente. Então, dentro de casa, a minha realidade foi que às vezes... Sim, a educação violenta, de apanhar, de beliscar e de às vezes até xingar, foi algo muito comum. Mas que daí eu tive que ir me posicionando. Poxa, eu não concordo assim. E daí você vai ficando mais quieto. Então, eu acho que é algo que você vai ter que ir aprendendo realmente com a idade. Exatamente, até um gancho que eu queria puxar, como a minha mãe veio daquelas que nem os seus pais, veio daquela antiga, né, que tem que trabalhar, tem que pegar um emprego, tem que estabilizar, tem que ter um carro, uma moto, e é isso. Eu vivi essa realidade, minha mãe era dessa mesma maneira, não, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que pegar o ônibus ou correr atrás de um carro, uma moto, final de semana você dá uma curtida. Arruma um outro emprego, talvez. Exatamente, e continua nessa, e é isso, tem a sua família, é isso que eu quero. Mas uma coisa que abriu minha cabeça, porque eu ficava pensando, cara, não é certo. Porque quando eu comecei meu primeiro emprego, eu fiquei muito feliz. Realmente é algo a se alegrar, né? Sim. Nosso primeiro trabalho, um esforço. Só que eu percebi que quando eu fiquei 1 ano naquele emprego, eu falei, tá, é isso. Só isso? Eu vou ficar de segunda até quinta-feira rezando pra chegar sexta-feira. Eu tô literalmente acabando com o meu tempo, acabando com a minha vida, eu tô rezando pra minha vida acabar.
Então, tecnicamente, eu tava rezando pra minha vida literalmente acabar. Porque eu queria que chegasse o final de semana. Quando eu ia ver, eu não tava aproveitando minha semana. Daí eu falei, não, isso tá errado. Aí eu comecei a procurar o porquê, que era o famoso Corrida dos Ratos, né? Aí que eu vi o livro, o meu primeiro livro, lido, né? O Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre, que dá até uns conselhos muito bons até sobre questão de criações, né? Do próprio filho. Porque no livro ele dá um grande ênfase que era, se você tá com o seu filho passando na frente da loja, o seu filho quer aquele carrinho ali, ou a moto elétrica, você não tem dinheiro, qual que é o comportamento dos pais? Não, depois nós passamos, vamos bater, bate no filho. Não, repreende, o filho fica sentido, querendo ou não, que ele sente o filho, o pai fica exaltado no meio de um monte de gente. E qual foi o comportamento que você acabou de passar pro seu filho? Que dinheiro é o problema. Dinheiro é o problema, exatamente. Aí vem o pai rico, né? Isso era o pai pobre, o pai rico. Passa no mesmo local com o filho fala, pai, quero. Em vez dele ter esse mesmo comportamento, o que ele faz? Filho, vamos fazer o seguinte, se todo mês você me entregar suas tarefas, mostrar que você está tendo um bom empenho, você está buscando aprender e empreender, eu te dou uma mesada. Com isso, você pode juntar e você mesmo pode comprar. Olha a diferença de educação. Muitas das vezes as pessoas elas estão tão grudadas naquele básico de que esse é o jeito certo, porque já veio de uma raiz antiga que eles não veem maneiras novas de aprender. Às vezes o filho fica revoltado, às vezes as pessoas não têm tanta objeção, porque veio daquela cabeça, aquela mentalidade. E são coisas tão pequenas que a gente não vê que muda realmente. E às vezes não é nem sobre pensar, não, esse aqui é o jeito certo. Pode até imaginar, deve ter algum outro jeito, mas não tem essa vontade, essa coragem de qual é o outro jeito. Não é possível que a gente venha para trabalhar até morrer, criar uma família e ir embora. Não é possível, gente, trabalhar de segunda a sexta-feira para um salário mínimo. Isso não é vida. Mas a gente está tanto tempo nisso, isso há tanto tempo se repete, que as pessoas não questionam mais. Já se tornou uma verdade. É isso, a gente veio só para isso. É um problema. É um problema e a gente percebe a mudança dos jovens. Como tá vindo, jovens, como a gente pode ver nessa mesa aqui sentado, essa mudança de mentalidade, esse querer mais. Tem algo a mais. Se outras pessoas conseguiram alcançar a riqueza, que não seja por herança, por ganhar na Mega Sena, se outras pessoas conseguiram, eu também posso conseguir. E tem até uma frase que fala, e se ninguém conseguiu, eu vou ser o primeiro. Uhum. Exatamente. E eu acho que é importante a gente frisar também que por mais que a gente esteja falando dos nossos pais, cara, a gente não pode deixar de considerar que, querendo ou não, eles foram o nosso alicerce. A gente fala que a criação poderia ter sido melhor, mas é na tentativa de corrigir os erros do passado. E na tentativa também de fazer diferente para o futuro. Porque quando a gente pensa nos nossos pais e nos pais que a gente quer ser, a gente pensa em melhorar o mundo para esses filhos que estão para surgir, uma nova geração. Poxa, eu acho muito desconfortável ser chamado de neném, que fica à toa, que nem estuda e nem trabalha, com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Cara, se a gente tivesse realmente tão à toa assim, a gente não estaria aqui num sábado de manhã buscando falar mais, se aprimorar mais, saber mais. E eu acho que também existe uma condição no Brasil em que sempre o dinheiro é o problema. Por que, caramba, o dinheiro é a raiz de todos os males? Beleza, o dinheiro em certas áreas da sociedade, às vezes dentro de áreas que a gente nem pode comentar, é muito ruim. Dentro, às vezes, do futebol, dentro da agência de música, a gente tá vendo os casos nos Estados Unidos lá daquele próprio P. Diddy e com Hollywood, o que tá acontecendo por causa de grana. Mas, cara, querendo ou não, o dinheiro, ele é sim capaz de dar oportunidade. Ele abre sim portas e não é ruim desejar ter dinheiro. Pelo contrário, é bom pra caramba você poder demais. chegar no shopping em Campo Grande, olhar todas as horas e falar, cara, eu quero isso, é isso. E, nossa, poxa, eu vou pagar um jantar, às vezes, pra minha namorada, ou às vezes pegar e pagar pro namorado alguma coisa. Poxa, é muito legal. E por que é tão culposo a gente sentir desejo por ter dinheiro? Por que dá tanto medo e tanta culpa? Caramba, será que eu não tô sendo soberbo desejando uma caneta da Montblanc de 3 mil reais? Não, cara, talvez você esteja só sendo humano. É um desejo e tá tudo bem. Só que até que ponto o desejo se torna arrogância, na sua opinião, Chicão? Olha, é um bom questionamento, parabéns, gostei muito da sua fala. E eu vejo que tem dois fatores. Hoje em dia, se você for ver, até eu já fiz isso uma vez, poder fazer um teste social mesmo, ver se estava tudo certo. As pessoas hoje, elas não querem resolver problemas, elas querem dinheiro. Mas até aí, tudo bem, quem não quer dinheiro? Só que elas estão num nível que querem o dinheiro mais que tudo. Se você fizer hoje um curso, como vamos supor, o meu, de gestão de tráfego, o que é tráfego pago? Você vai ter uma média baixa de visualizações. Agora, como ganhar 9 mil em menos de uma semana?
Infelizmente é isso que é o mercado. Hoje tem plataformas, que eu não vou falar o nome, mas tem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro que não são fáceis, isso é fato, a casa sempre ganha. Só que as pessoas estão naquela que elas não querem resolver o problema, elas querem dinheiro. E é aí que vem o outro problema, elas não têm educação sobre aquele dinheiro, elas querem dinheiro. Quando a pessoa hoje ganha R$1.000 em uma semana, nossa, eu tô ganhando R$1.000 uma semana, outra semana já tá quebrada. Ela não tem nada. Ou até mesmo a pessoa ganha numa loteria, numa Mega Sena, a pessoa não tem aquela educação de investir, do empreendedorismo, ela não sabe o que fazer com aquele dinheiro e ela acaba ostentando. O que acontece? Passa 2, 3 anos, ela tá de novo na ribanceira. Às vezes até mais endividada do que estava antes. A gente percebe esse problema que é na educação. Porque, por exemplo, a gente tem os estudantes do ensino médio agora, que estão recebendo o pé de meia. Não adianta você dar... Quantos é? 300? Acho que é 350. 350. Né? 350 reais na mão de um jovem, sem ensinar ele no que gastar esse dinheiro. Então, a gente tem, hoje, jovens com dinheiro que estão jogando no tigrinho. Juro pra você. Porque eles simplesmente não sabem o que fazer com esse dinheiro. Ah, eu vou gastar comigo, eu vou gastar com a minha família. E o dinheiro não rende. Acaba indo e vindo, do mesmo jeito que foi. E principalmente, o jovem aprende a criar dívida. Porque pensa, mês que vem eu vou ter de novo esse dinheiro, portanto, eu posso gastar o dobro esse mês para pagar mês que vem. E assim vira um limbo e já começa uma dívida desde muito pequeno. Por essa questão, que não é ensinado. Exatamente, e também entra naquele fator que hoje a adolescência está vindo muito no prazer. No prazer imediato. O que é o prazer imediato? Poder, talvez, ir para uma festa, não que seja ruim de maneira nenhuma, cada um tem seus gostos. Só que a pessoa pensa muito no prazer momentâneo e não no prazer futuro. O famoso, não, vou esbanjar agora, amanhã, o famoso, amanhã eu me viro, amanhã eu vejo o que eu faço. E se eu morro amanhã? Vou deixar dinheiro parado na conta? Jamais. Aí o dia sempre chega, infelizmente, né? E, cara, eu achei tão legal isso que você falou, eu até anotei aqui, que é isso da geração do prazer. Nossa, como que a gente tá tão alienado que, poxa, a gente realmente tem os 350 reais e o cara vai lá, pega, compra algo que ele não precisa comprar pra agradar a gente que ele nem conhece. Então, poxa, ele vai lá, chega lá na loja, puxa, tô com 350 reais. Ele se acostuma com aquilo, vou trocar de celular. Vou comprar qual iPhone? Um 14, um 15. E qual? O Pro Max. E caramba, é o melhor celular, porque eu tenho que chegar lá na escola, mostrar pra todo mundo que eu consegui. Parcela aquilo ali, cria uma dívida. E pra quê? Pra quê? Qual que vai ser a construção dessa pessoa? Aí a gente entra em algo também que até o livro Pai Rico, Pai Pobre vai ensinar, que é transformar aquilo que a gente tem como passivo, aquilo que só traria despesa pra gente, em um ativo. Beleza, quer comprar um celular de 15 reais? Então, para pagar, começa a gravar stories. Vai lá, vira um store maker, vai editar vídeo, faz freelancer, dá um jeito, mas age. Poxa, você estuda meio período, e à tarde? Vai fazer alguma coisa. Para você, querendo ou não, no início vai ser muito difícil. Então, você vai ter que trabalhar, desculpa a palavra, mas trabalhar pra um caramba pra chegar onde você quer chegar. E muito, no início, eu tenho certeza que pra vocês dois, principalmente, foi muito difícil pra vocês chegarem aqui, sentar nessa mesa e a gente tá podendo trocar essa ideia. Porque eu sei que pra mim foi. Eu sei que o caminho que eu tive que seguir pra chegar aqui. E às vezes a gente olha só a curto prazo. Então por isso a gente entra tão forte nesse negócio da geração do prazer. E isso das pessoas se endividarem pra jogar, do que adianta ter dinheiro e não ter educação? Realmente, caramba, cara, você chega num padrão que você ganhou R$1.000 em um dia, você acha que você vai ganhar todo dia? Nossa, você não enxerga que isso é curto, não a longo prazo? Tipo, qual que é a opinião de vocês sobre isso? A minha opinião é a mesma que a sua, porque até puxando aquele gancho que você falou sobre as pessoas quererem agradar as outras, essa é a dificuldade do ser humano. Todos nós, não tem como, todos nós já passamos por isso, ou passamos ainda por isso, de queremos agradar. Claro que existe ponto. Uma coisa é você agradar a pessoa que você mais ama, como a minha mãe. Eu morei na rua, depois que ela me expulsou de casa com 18 anos, hoje eu tô com 21. Só que é minha mãe. Eu voltei lá e ajudei ela, ajudei na casa dela, ajudei a construir, comprei, dei dinheiro dela, porque é minha mãe. Mas agora, qual que é a maior dificuldade das pessoas? Hoje as pessoas não querem dinheiro por si só. Elas querem dinheiro para poder mostrar. Mas aí que entra um outro ponto, que é o vazio e a solidão. Muitas pessoas pensam que você só é triste porque não tem dinheiro suficiente. Na verdade, não. Até mesmo se você tiver dinheiro suficiente, você vai estar na dificuldade. Porque o dinheiro traz tudo de bom, mas também traz tudo de ruim. Isso é fato. Hoje, com o que eu ganho, eu pude perceber as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu não tinha nada, eu estava literalmente na rua, apenas uma pessoa me ajudou, que foi um amigo.
Então, assim, dos vários que eu tinha apenas um amigo, literalmente rastreou meu telefone pra saber onde que eu tava, pra me buscar debaixo de uma ponte, pra poder me dar a casa dele pra morar por uma semana. Caramba. Hoje que eu tenho dinheiro, todo mundo é amigo. Só que aí que entra a questão da funilação. E, assim, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro que for, ela quer mostrar. As pessoas, vamos supor, quero uma Lamborghini, quero uma Ferrari, eu quero uma casa de 1 milhão. Elas não querem pra ela. Elas querem mostrar. Às vezes a pessoa tem aquele objeto, mas sente vazio. Quer o iPhone? Pra poder mostrar pro coleguinha, não, eu tenho um iPhone. Às vezes quer o pai e a mãe bem. Não, porque meu pai e minha mãe. Você quer levar um bom exemplo? Eu conheci inúmeras pessoas que vieram de famílias, oportunidades, maneiras melhores do que a minha. Infelizmente, são pessoas que tiveram um objetivo contrário do meu. Então, eu, desde pequeno, nunca fui apegado a prazeres, né? Físicos. Claro que hoje em dia eu tenho meus físicos, mas eu não me pego. Eu não chego aqui e falo que eu tenho isso e isso. Porque eu vejo que não é questão de você sentar e falar eu sou bom. É questão sempre de evolução. Eu, como gestor, como pessoa, como amigo, eu não me sinto bom o suficiente. E é por isso que eu estou em constante evolução. Porque enquanto eu não me sentir bom, a minha evolução começa a cada vez mais. Ah, mas eu gerencio tantas empresas. Tá, mas para mim eu não acho bom. Eu não acho que eu estou fazendo um serviço bom. E é isso que faz a minha constância da minha evolução. O meu corpo em si, não acho que eu estou no aspecto físico bacana. Posso melhorar ele cada vez mais com alimentação, com academia, com personal. Qual que é a sua opinião, meu amigo? Cara, eu acho que isso é muito importante. E eu quero ouvir também a Emily comentar sobre essa situação de você se colocar em desafio. Eu vim fazer um seminário recentemente, estou inclusive terminando ele hoje, que se chama Empretec, que é uma metodologia do Sebrae para você pegar e estimular as características empreendedoras. E, cara, eu nunca tomei tanta porrada na minha vida. Assim, os caras bateram o tempo todo. Tá, pá, pá, pá. Você tá querendo chamar atenção? Por quê? Que história é essa? Por que você tá querendo fazer isso? Tá, todo mundo aqui sabe alguma coisa? Por que você não baixa a cabeça e pede pra eles te ensinarem, ao invés de você só querer falar? Abaixa a cabeça, respeita. E, cara, isso entrou dentro de mim, assim, 12 horas. Das 8 da manhã até meio-dia e das 2 da tarde até as 18. Então, cara, esse negócio de você pegar e fazer uma afunilação, fazer ali um funil, estabelecer metas e se colocar em constante desafio é algo que eu tenho dificuldade. Então, eu gosto muito da zona de conforto, do geladinho, do ar-condicionado, de tomar ali o banho e deitar na cama 7 horas. Poxa, é uma delícia. Mas se você quer chegar aonde você quer chegar, se é uma meta alta, puxa, eu quero me tornar um milionário, mas eu não venho de uma família milionária, eu sei que eu tenho que fazer mais que os outros. Eu sei que eu tenho que ser fora da curva, mesmo que isso doa. Mesmo que às vezes eu tenha que me abster da minha juventude. Mesmo que às vezes na sexta-feira à noite, ontem, eu tivesse querendo beber, ou farrear, ou passear. Não, cara, eu criei um compromisso. Vou chegar aqui no horário, vou honrar minha palavra, vou comprar o salgado que eu prometi pra Emily que eu ia comprar. Isso mesmo. Então, vou fazer isso e vamos embora, faz parte, é a vida. E aonde você quer chegar? Onde você define isso? Aonde você quer chegar, Emily? Quero chegar longe, cara. Eu tenho metas muito bem definidas. A gente aprende no instituto a ter essas metas claras e ver elas todos os dias. Por quê? Eu vendo tudo o que eu anotei, tudo que eu quero me tornar, de alguma forma vem mais fácil. Tem um livro que fala sobre uma pesquisa chamada Colapso de Função de Onda. Tudo aquilo que você pensa de forma clara, eu me imagino de forma clara sentada nessa mesa, entrevistando, por exemplo, a Sara Barros. Acontece. Foi feita uma pesquisa em que pacientes tomavam cápsulas de remédio vazias para curar uma determinada dor. Elas realmente imaginaram que tinha o remédio, que tinha a cura dela dentro daquelas cápsulas. Não tinha. Mas, com elas acreditando, com a cabeça delas colocando 100% de fé de aquilo lá vai me salvar, a uma cápsula vazia que elas não sabiam, o remédio realmente foi encontrado no intestino delas. Foi realmente encontrado, então a gente vê o poder da nossa cabeça. A gente tem um objetivo claro, lê-lo todos os dias, é mais fácil, entre muitas aspas, é mais fácil da gente encontrar caminhos para isso acontecer. Por exemplo, não parei aqui no portal à toa. Foi um processo, foi um caminho, que eu me imaginei desde lá de trás. E nisso tudo, quando a gente se imagina desde lá de trás, é muito importante as pessoas que estão assistindo agora entenderem que quando a gente fala, caramba, eu anoto no papel, eu escrevo o que eu quero, às vezes nem sempre vai ser perfeito. E eu falo por mim mesmo,
cara, eu queria começar na gestão de tráfego, mas não, cara, se eu não tiver um celular bom, eu não rola. Mas se eu não tiver um tripé, uma câmera pra gravar ali as minhas entrevistas, não rola. Mas se não for o microfone da Holy Land de R$1.000, Será não que rola. não é essa necessidade de sempre estar na zona de conforto que faz a gente adiar? Exatamente. Não, eu só não começo hoje porque eu preciso do tripé, porque eu preciso do celular, eu preciso da câmera. E daí a gente foge da responsabilidade. É Olha. mais fácil. Não é que eu não queira, é que eu não tenho as ferramentas. Desculpa, Mas quando mas... eu tiver, não, eu vou querer ainda mais. eu vou querer ainda E eu mais. vou criar um compromisso. Mas, cara, você tá dando desculpa. Vai lá e age, faz do jeito que tem que ser feito. Poxa, como que você começou, Chicão? Tipo, você tava na rua, cara, e daí, olha onde você chegou. Se a gente perguntasse pro Chicão de 2, 3 anos atrás, você imaginaria que você tá onde você chegou? Na verdade, nem um pouco. Quando eu comecei, eu tava... Depois que minha mãe acabou se expulsando de casa, com 18 anos, é que minha mãe já tinha várias crises, né? E ela já tinha feito isso algumas vezes. Só que como eu era uma pessoa mais nova, eu tinha que voltar pra casa dela, né? Que eu não um adulto com um filho. Então, é uma responsabilidade legal. Mas quando eu fiz 18 anos, aí que a conversa mudou. E, querendo ou não, eu tava numa bolha tão grande em questão de cuidar da minha mãe, em questão de ficar em casa, que eu percebi que eu não estava realmente vivendo e fazendo por mim. Aí acabou tendo um conflito, minha mãe acabou me expulsando. Até o momento eu achei que era uma brincadeira. Falei, não, é um surto dela, tá tranquilo. Não, ela chamou a polícia, eu tive que sair mesmo. Então eu saí da casa da minha mãe com a roupa do corpo, uma mochila e um carregador celular, somente. E eu não sabia pra onde ir. E eu ficava naquele pensamento, não tô acreditando. Minha mãe me expulsou de casa, não tô acreditando, não, isso não existe. E eu ficava naquele pensamento, não, depois de todos esses anos, depois de tudo que eu fiz, não, eu não acreditava, não aceitava. Daí eu fiquei um tempo no pontilhão ali da rotatória da Copa Gás. Fiquei ali, no caso, uma noite, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei num estado catatônico, eu não aceitava. Eu ficava pensando, cara, eu sofri durante anos, não tive amigos, estudei tecnologia, eu corri, trabalhei pra acabar aqui. Eu ficava nessa. Aí, quando foi o meu amigo que me rastreou, eu fiquei uma semana na casa dele, eu não saí do quarto dele. Eu ficava deitado na cama, assim, que ele improvisou pra mim, e eu não queria viver. Eu falava, não é justo. Eu ficava sempre nessa, não é justo. Aí teve um dia que eu olhei pra ele e falei, irmão, me leva pra casa da minha avó. Porque, com todo respeito, se eu quero fazer alguma coisa, eu não quero fazer na sua casa. Eu já tava com pensamentos muito errados. Eu não quero fazer na sua casa, não é justo, você me ajudou. Me levou pra casa da minha avó. Minha avó é uma pessoa humilde ali do final do Brasil, ali no Jardim Nápoles. Uma mulher que sofreu muito também, minha tia. E elas sempre foram muito amorosas comigo. E eu comecei literalmente a carpir lote de manhã e de tarde, enquanto eu ficava com a minha avó e conseguia algum dinheiro. E todo dia chorando, não acreditando. E até hoje eu não sei por que eu continuei. Essa que é a verdade. Eu acho que pode ser a disciplina que eu já tive desde tempo, mas eu fiquei nessa por um bom tempo, não acreditando. Cansei de comer, né? Infelizmente, comida azeda, que era uma coisa que tinha na casa da minha avó. Eu ia trabalhar, carpilote, lavava uma marmitinha toda azeda. E eu acreditava, igual você falou, Emílio, eu acreditava que não, vai ser diferente, eu vou mudar. Vai ser diferente. Não, não é isso. Minha vida não é isso. Eu vou fazer diferente, eu não sou mais um. Dali eu comecei a acreditar, eu comecei a fazer. Trabalhei em uma outra empresa, aí eu ficava trabalhando lá o dia todo. Eu andava 5 km para ir, 5 para voltar dessa empresa, porque eu não tinha condições de colocar passo no momento. Eu nunca me esqueci que quando eu comecei nessa empresa, eu fui bater o ponto, chegou o técnico de segurança. Eu tava com a roupa do meu amigo, porque eu tinha sido expulso de casa, eu não tinha roupa, literalmente. Aí ele chegou em mim e falou, eu não te dei roupa? Cadê sua roupa? Aí eu falei, então, eu fui expulso de casa, cara, não tem nada. Tô usando a roupa do meu amigo para trabalhar. Aí ficou um clima sem graça. Ali dentro, infelizmente, ainda tive inúmeras dificuldades. Tive algumas oportunidades, pude aprender bastante na parte de logística e administração, mas tive muitas dificuldades e fui mandado embora. Nisso, eu consegui já um local próprio, consegui algo para mim, mas ainda naquela dificuldade. Infelizmente, conheci uma pessoa que foi meu primeiro sócio, que passou a perna em mim, pegou todo meu seguro-desemprego e meu seguro-desemprego e o meu FGTS. Pra poder... A gente ia montar uma academia junto, cara. Ele fez aquele bom samaritano. Ele conhecia eu já faz um bom tempo, para você ver que naquela questão das pessoas que você conhece. E mesmo depois de tudo, ele sumiu com o dinheiro. E eu tava sem nada. Sem nada. E a luz tinha cortado. Eu tava sem comida na geladeira pensando, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu vi uma propaganda no Instagram, eu tava já desanimado, triste, já tava pior. Eu falei, não acredito, saí de um lugar pra cair em outro. Puta, mano. Aí eu vi uma propaganda sobre gestão de tráfego. Eu falei, o que é isso?
Aí eu comecei a estudar, comecei a dar uma olhada, comecei a ver o Pedro Sobral. Cara, quando eu comecei a ver o Pedro Sobral, eu falei, cara, é isso. Aí eu começava a ver as lives dele todo dia e comecei devagarzinho. Só que até o momento eu não tinha ainda uma aptidão pro tráfego. Aí eu comecei com trabalhos mais básicos. Eu ainda carpia lote, porque eu não tinha mais seguro-desemprego, fazia alguns bicos e comecei a fazer alguns bicos de designer. Assim, social media, pegava empresas pequenas, bem pequenas mesmo, assim, uma esquina de casa que queria ter um Instagram, montava, fazia um valorzinho simbólico de R$ 200, só poder pagar minha luz. E dali eu fui. Comecei a crescer, e eu conheci hoje uma pessoa que me ajudou muito, que até devo muito a essa pessoa que eu tô aqui, que é o Cadu, ele é meu sócio hoje, a gente tem 2 empresas fora, minha parte, e ele foi uma pessoa que literalmente somou. Ele tem estúdio de tatuagem, e acabou que a gente somou, as nossas ideias bateram, ele investiu mais em mim ainda nos cursos, e acabou que eu consegui evoluir. Mas foi um processo que demorou, foi um processo cansativo. Literalmente, para eu ter o sucesso que eu tenho, foi mais de 3 anos. Perdendo dinheiro, pagando curso de guru, que eu gastei muito em curso de guru, por isso que eu fico um pouco chateado. O curso que vende curso. É, o curso que vende curso, o famoso 3 mil em 3 dias, né? Faça a sua primeira venda em 24 horas. Aí chega lá, não, é só entrar na Hotmart, pega o link e bota pra vender. Aí, ó, já caiu. É o drop sem shipping. Cria um e-book no chat GPT e venda. Aham. Caraca, Canal de corte, é assim mesmo. vocês estão por dentro já. A Você gente tava com comprou vergonha de falar, também. né? É. Eu fiquei com medo. O que eu vou falar aqui? A gente só não pode falar do Daniel, do Thiago aí, mas É, deixa É, quieto. não. não, aí não- então... Deixa quieto, só não falando sobrenome, tá É tudo peixe certo. grande demais pra gente. Ah, mas esses nem vão ver, gente. Tem gente maior falando Não, dele. mas ainda, mas fica tranquilo. Aí dali em diante eu não parei. Eu comecei a pegar empresa atrás de empresa, aí eu comecei a evoluir no tráfego pago, daí eu larguei o social media e o designer. E foquei só no tráfego pago, porque foi algo que eu me achei e eu descobri que a estratégia, o raciocínio lógico é o que faz a gestão. Aí eu comecei. Aí hoje eu tô com 26 empresas, até quando eu fiz 21 eu fiz uma tatuagem. Caramba, irmão, parabéns. Qual que é a cara. tatuagem? Pode mostrar? Pode. Por Acho que não favor. vai aparecer, Com eu tenho... certeza. Não vai aparecer. Eu tenho um urso aqui no braço esquerdo com uma coroa, com a música do Astronauta de Mármore. A noite vai temer o fogo. Aham. Aí quando eu fiz 21 anos, eu tinha pegado 21 empresas. Foi ano passado. Caraca, Aí eu fiz cara, um meus urso com parabéns. uma coroa Caralho. no antebraço. Eu esperava super um número 21 grandão nas costas. Uma cruz, assim, Ele no mostra pra gente, peito. ele tira Do nada, daí o cara arranca a camiseta do É. podcast. Vem cá, assim. o corte. Não, esse podcast é animado, o cara arrancou a camiseta. Né? Esse é bom, tá começando com o pé direito. É pra trazer sorte pra mais 21 empresas. É verdade. Mais 21 podcasts Mais também. 21 podcasts. E, cara, eu achei muito legal, principalmente a parte que você falou, quando você diz que não é justo. E eu acho que as nossas maiores desculpas que a gente dá pra nós mesmos é quando a gente começa a pensar, não é justo. Às vezes você tá no ensino médio, aquele moleque só varzeia, senta lá no fundo, só faz, assim, desculpa a palavra, mas só faz merda. O cara tá lá no fundo e é ele que não toma bronca nenhuma. Daí se você levanta, você conversa, na escola você é reprimido. Poxa, não faz sentido. Por que ele é o visto e você, na verdade, é o deixado de lado? Por que as gurias gostam dos moleques que só fazem besteira? Ou então, por que aqueles moleques certinhos lá, eles são tidos como os nerds, os zoados? Então não faz sentido. Não é justo. Só que daí, pra você pegar e começar a fazer algo, você precisa, às vezes, parar de pensar isso. Não é justo mesmo. Beleza, eu concordo com você. Mas vamos. Eu sinto muito pelo que você passou. Mas vamos. E o que a gente faz a seguir? Exatamente. Exatamente. Até puxando o gancho que você falou sobre a questão não é justo, hoje eu consigo compreender que eu imaginava que a vida me devia alguma coisa. Eu ficava nessa, né? Não, a vida me deve porque eu cuidei da minha mãe. Ela não. vai me devolver melhor. Exatamente. Cara, não, a vida não me deve. A vida não me deve nada. Quanto mais rápido a gente compreender que a vida não deve nada a gente. É que muitas vezes as pessoas, não, eu vou ajudar essa porque a vida vai me dever depois. O karma. Ela vai me devolver em dobro. Não, com certeza. E esse foi meu erro. Achar que a vida me devia alguma coisa. Foi aí que eu caí mais ainda e percebi, não, a vida não me deve nada. Eu que me devo a mim mesmo. Eu que me tenho devo. que fazer. Exatamente. Eu que me devo a minha evolução. E é muito bonito isso da a gente ver onde a resiliência, onde a persistência leva a gente persistir. Eu não sou mais reconhecido hoje, eu tô nessa situação hoje, mas tá, o que a gente vai fazer? Eu vou começar, vou comprar um curso, vou tentar, vou postar todas as minhas fichas sobre não ter planos Bs. Eu tenho esse plano e é esse plano que eu vou fazer funcionar. Eu vou fazer até ele dar certo. Não se der certo, se acontecer, não. É até acontecer, eu vou investir nele e ele vai funcionar.
E eu acho que isso de não ter plano B é muito importante. É bom você deixar claro, eu não tenho plano B, eu tenho subtarefas do plano A. Então, poxa, eu não consigo hoje ter 1 milhão, mas eu consigo aprender sobre bolsa de valores para entender como que eu posso investir meu dinheiro melhor. Eu posso pegar e investir, às vezes, não é nem num curso, mas, poxa, se você joga no Google, você acha um monte pirateado. Cara, não tem como falar que eu não vou ser hipócrita. Eu acerto pagar, tenho vontade de ter o meu próprio curso, gostaria que as pessoas pagassem e não pirateassem. Mas até você ter grana para pagar 1.000, 2, 3 mil reais, pega pirateado mesmo, vai com as ferramentas que você tem. E assim, o plano B ser o sucesso do plano A depende também de você entender justamente isso que você falou. A vida, ela não me deve nada. Quando a gente pensa que a vida tá me devendo alguma coisa, às vezes a gente entra numa pseudociência, que é a constelação familiar, mas que para mim tem muita seriedade, porque na minha realidade deu certo. Quando a gente pensa que a vida deve alguma coisa pra gente, talvez a gente esteja querendo falar que na verdade é a nossa mãe que deve algo pra gente, que o meu pai deve algo pra mim, porque querendo ou não, a vida veio deles. Então, se eu penso que a vida me deve a algo, então talvez a culpa é deles. Mal resolvido lá Exatamente. E a gente repete. Porque, poxa, a vida tá me devendo, a vida tá me devendo, a vida tá me devendo. Enquanto isso, eu tô aqui de costas pra vocês, olhando pros meus pais. Eu não tô olhando pro meu futuro. Meu futuro é aqui. E daí, quando eu tenho os meus filhos, o que eu vou falar pra eles? A vida me deve, a vida me deve, a vida me deve. Eles têm que cuidar de mim. Não, mas quando eu ficar velho, fica dentro de casa. Você tem que cuidar de mim. Você vai sair? Por quê? Por que você vai sair? Sua mãe tá aqui, eu tô doente, eu tô mal, mas você tem que cuidar de mim. Porque quando foi você, eu te cuidei. E daí você entra num limbo de que você acha que você tá em dívida com seus pais. Não, porque eu que sou filho bonzinho, eu tenho que ajudá-los, independente da forma como eles me trataram. Só que é muito dolorido quando você percebe que jamais você consegue sanar a dívida que é dada pela vida. Jamais você devolve a vida pros seus pais. Cara, você pode dar todo o dinheiro do mundo, mas eles te deram tudo que você tem, que é a sua vida, os seus valores, tudo. O tempo, a criação. Exatamente. O leite materno, o hospital, as noites mal dormidas, a coisa mais valiosa que eles tiveram, eles te deram, que foi a sua vida. Então é por isso que a gente é grato. Mas não é porque a gente é grato que a gente tem que ser submisso. Poxa, eu sinto muito pelo que você passou. E eu sinto muito mesmo que teve que ser desse jeito pra ser como é hoje. Mas não tem como negar que essa criação te fez chegar onde você é hoje. É 50-50. 50 do pai e 50 da mãe. E tá tudo bem. Exatamente. É a questão da gratidão, né? Hoje, com a minha mãe, cara, minha mãe é uma pessoa incrível. Ela tem até hoje os problemas, as crises dela. A minha avó também, infelizmente, tem problemas de saúde. Mas, cara, minha mãe e minha avó, eu amo ela de uma maneira que não é questão de... eu amo porque eu tenho que amar. Não, é porque eu amo minha mãe. Eu nunca tive um momento de raiva ou um momento de tristeza em relação a ela. Eu tive minhas dúvidas. Mas quem não teria? Mas é minha mãe. Eu vou lá na casa dela, faço churrasco, ela, filho, nem mãe, passado. Eu aqui, eu e você. Outra coisa, é isso que me fez ser o homem que eu sou hoje. Entra até no que você falou. Eu sou uma pessoa que foi a minha vivência, cada um tem a sua. Infelizmente, foi a dor que moldou quem eu sou hoje. Claro que se não fosse a dor, será que seria diferente? Provavelmente não. Eu imagino assim, cada um tem sua maneira de pensar, né? Tanto que tem aquela famosa fala, né, do Clóvis, que na verdade foi um erro dele no podcast lá, que ele falou, o que é a vida? A vida é dor. Porque quando a gente aprende que a dor existe, a gente começa a fazer. A dor de saber que você está perdendo cada segundo da sua vida, que você não recupera mais. A dor de saber que um dia sua mãe, seu pai vai falecer, que daí você vai cuidar. Então, assim, ainda tem aquele fator da dor, né? Será que realmente a dor é o aprendizado ou a dor só é algo mais substancial em nossas vidas? O que você acha, Amy? Voltando um pouco aquilo lá da família que a gente estava falando, me veio muito na cabeça agora as mentorias, que a gente vê muito isso de o olhar para trás, ver nossos pais, falar, vocês fizeram tudo isso por mim. Vocês deram aquilo que eu não consigo devolver. O tempo, noites mal dormidas, dinheiro principalmente, que eu não consigo devolver. A gente olha para trás, obrigada por tudo. Agora é comigo. E a gente fez o exercício uma vez que ele se mantém, a mãe do nosso lado direito, o pai do nosso lado esquerdo, mas agora é com a gente. A gente caminha livre. Isso faz muito sentido, isso liberta. Isso tira um peso de eu não devo nada a eles. Obrigada a tudo que vocês fizeram. Agora eu vou seguir sozinha. Agora eu preciso seguir sozinha. Se eu ficar sempre no colo de papai, no colo de mamãe, quando eu vou crescer? É aí que a gente vê atualmente jovens adultos de 30 anos morando embaixo do teto do pai e da mãe.
A situação tá difícil no Brasil? Tá, com certeza. Mas dá pra Pera gente lá. tentar. A gente acha uma kitnet pequenininha em algum lugar. Pode só ter um banheiro e Um uma quarto. peça. É a cama, a cozinha aqui, você frita um bife, vai dormir cheirando bife e tá tudo certo, começa. O importante é começar. É começar, eu só tenho celular? Vou começar com esse celular. Não tenho tripé? Não precisa. Eu pego um monte de livro, empilho livro. É isso, sempre se capacitando. A gente busca sempre se capacitar, que já que agora é com a gente sempre quer coisa boa, a gente sempre quer coisa melhor. Então, eu tenho minha kitnet hoje, mas eu posso trabalhar mais, eu tenho esse tempo livre, eu posso monetizar um vídeo no YouTube e posso fazer alguma coisa para movimentar, para melhorar. E assim a gente ir crescendo. Não só aceitar isso de viver com o pai e com a mãe até dar certo, até eu conseguir minha casa, não. Porque se for nisso, a gente vai ficar até os 30, 40 anos embaixo do teto dos nossos pais. Começa, mesmo que errado. Mesmo que difícil, mesmo que doendo, vai doer, vai ser difícil, mas começa, dá um primeiro passo. O resto vai fluindo, gente. O resto a gente vai se capacitando no caminho mesmo. A gente vai aprendendo no caminho e vai encontrando pessoas. A gente esqueceu de citar quão importante é ter pessoas, como você teve seu amigo. Importante ter pessoas que acreditam na gente. Principalmente, que acreditam, que apostam todas as fichas. Quem foi que acreditou em você, Eduardo? Eu acho que... Eu acho que a questão do acreditar foi algo que eu sempre tive trabalhando. É muito difícil a gente começar um projeto se realmente não tem ninguém acreditando na gente. Se não tem ninguém motivando a gente. E eu confesso que quem me tirou muito da minha zona de conforto foi a minha namorada. Porque quando eu comecei a namorar, cara, eu tenho a opinião de que, caramba, eu venho de uma realidade em que os meus pais são de classe média e eles sempre priorizaram muito a educação. Então, eu não tinha roupa de marca, mas eu estudava numa escola legal. Eles priorizavam a escola particular e reduziam o nosso custo de vida. Então, para isso, eu sempre estudava, só que ao mesmo tempo com um comodismo de... Ah, que preguiça estudar, pra que estudar? Não, tá bom se eu tirar 8, se eu for medíocre, não tem problema. Só que daí eu comecei a namorar uma pessoa melhor do que eu. Mais disciplinada, mais focada, querendo medicina, sangue no olho, e não vamos morar fora, vamos ganhar dinheiro, porque tá certo, tem que movimentar. E cara, a minha realidade mudou assim, vum! De começar a malhar, porque querendo ou não, eu precisava me vestir melhor, estar mais cheiroso, mais bem arrumado. E assim, era vergonhoso antes como eu desacreditava de mim mesmo. Como pequenos hábitos e pequenas mudanças da minha vida já foram suficientes para, puxa, agora eu consigo ter acesso a lugares. E eu acho que, querendo ou não, o Instituto dá muito isso. O Instituto Gerando Líderes, ele te dá acesso a lugares. A Levanta Juventude te dá acesso a lugares. A pessoas que a gente não teria acesso normalmente. Graças, querendo ou não, ao Sanger, ao Michael, independentemente da crença, da religião, da filosofia política de cada um deles, que não é da nossa conta, é com eles. Cara, eles abrem as nossas portas. Eles abrem pra gente. Poxa, quando a gente pensou que às vezes ia ter contato com o Lindolfo Martins, dono da Multicoisa, assim... Meu Deus do céu, pra mim é muito grande, sabe? É uma realidade que às vezes até tá distante do jovem que vem de periferia e de baixa renda. Porque eu acho que, isso eu vou discordar um pouco de vocês, a gente planta sim para colher lá na frente. Então, caramba, o que eu aprendo no instituto, eu aprendi de graça. Por que eu não posso ensinar alguém? Poxa, Emily, às vezes você pegou e tá fazendo a faculdade, está gastando uma grana, mas sabe mexer ali com o computador. Ensina outro, ajuda, sabe, Chicão? Ajuda de graça mesmo. Cara, planta, quantas vezes você foi ajudado de graça? E esse teu amigo? Ajuda. Poxa, ele ia ganhar o quê te ajudando? Ele podia? Ele tinha essa obrigação? Porra, Nem um pouco. nenhuma. Não tinha nem a garantia. Aham. Não, ele vai ficar rico e vai beber depois. E ainda com a chance de dar BO, assim, tá me enchendo o saco, de ir lá fora. Até esse meu amigo, eu tentei chamar ele várias vezes, só que ele é uma pessoa muito humilde e reclusa. Ele mora numa fazenda, mas ele é bem recluso. Até você falou sobre um ponto de poder ajudar de graça, porque eu também tive essa experiência. Tanto que inúmeros dos meus mentorados, e é uma pessoa que... Queria que estivesse aqui, mas hoje não está, mas o Gabi... Então, é uma pessoa que eu mentorei ali, que eu falei, não, cara, eu quero te mentorar, eu quero te transformar numa pessoa. Porque eu me lembro que quando eu fui na Unigran fazer uma palestra, né, dar uma palestra para os jovens lá, o meu fotógrafo estava comigo, ele pegou e falou, Chico, quem é aquele menino ali? Eu falei, por quê?
Cara, parece que viu o Cristiano Ronaldo, ele tá de longe, caramba. Falei, "Vai, cadê?" Aí tava ele lá no fundo, "Ô, você que eu achei que ficava me encarando." Eu falei, cara, quem que é você? Não, eu sou o Gabi. Aí nós começamos a conversar. Aí eu vi nele o potencial. Tanto que eu já dei várias mentorias para as pessoas gratuitamente, só que eu dou mentoria para aqueles que querem realmente aprender, aqueles que têm vontade, aqueles que estão dispostos a literalmente acordar às 11 horas ali da noite, ficar comigo até 3 da manhã e querendo saber, perguntar e executar. E o Gabi, hoje, eu mentoro uma empresa, né, que é a Likes Communication, que ela é uma empresa de marketing digital aqui em Campo Grande. Eu consegui uma oportunidade para ele dentro daquela empresa. E hoje ele está lá executando um trabalho, assim, fenomenal. Tá não só representando a mim, mas também representando a empresa na parte da gestão. E eu gosto de pegar todos os meus mentorados, porque eu saio daquela questão do guru, né, que é só dar o básico. Eu pego meus mentorados e ensino sobre o mercado e ensino que é a realidade que ele tem que ser executado. É porque muitas das pessoas ficam naquela, né? Não, vou montar um site, vou vender, vou ganhar dinheiro e é isso. Sendo que não é isso. A realidade para você realmente ter sucesso demanda tempo, disciplina, estudo e humildade. Porque qualquer pessoa, eu sei que muitas vezes isso pode ser um pouco falho, mas muitas pessoas de sucesso, elas vieram a ter o sucesso pela humildade. Chicão, agora a gente vai caminhar um pouco pro encerramento. E antes eu queria fazer 2 perguntas pra você, pra finalizar o encerramento, e queria depois passar pra Emily pra ver se ela quer te perguntar mais uma coisa. Cara, eu queria perguntar pra você se tem alguma pergunta que eu não fiz nesse meio tempo pra você que você gostaria que eu tivesse feito. Olha, eu imagino... a gente poderia ter incidido um pouco mais sobre a questão do mercado, né? Tráfego, mas eu acho que não é. Acho que pode ser falar mais futuro, né? Mais questão de mercado, acho que não é tão necessário. É pra garantir que você você volte mais vezes. Aí, Por ó. favor, Aí, ó. Uma parte 2. por favor. É por isso que eu já não comentei, porque eu já dei um feeling aqui, ó. Não, já vim pra terceira já. A gente vai vir por uma parte 2, com certeza. A galera vai adorar. Possivelmente falar mais sobre o mercado, a parte de afiliado, e-commerce, mercado digital, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Também tem aqueles receios se realmente vale a pena, o que tem que ser executado, o que pode ser feito, o que é verdade, não é, né? Talvez como eu tô já na área, consigo dar uma certeza melhor. Então pode responder Imagina. essa pergunta pra gente, por favor. Considere feita. Top. Em relação ao marketing digital em si, existem várias partes, né, no mercado. Existe os e-commerce, existe o tráfego, existe o social media. E a gente tem que ver 2 pontos. As pessoas hoje entram no mercado digital de 2 maneiras. Tem o que buscam realmente aprender e crescer profissionalmente naquilo. E tem pessoas que acabaram entrando por obrigação. O que seria entrar por obrigação? Inúmeras pessoas que têm seus negócios, só que o mercado está expandindo, a concorrência está aumentando. E as pessoas precisam saber sobre o que é Instagram, o que é Facebook. E isso leva, querendo ou não, a um aprendizado forçado. Eu tenho uma empresa aqui e nunca usei Instagram. Mas se a pessoa não se adaptar ao mercado digital, infelizmente ela fica para trás. E é aí que entra as primeiras questões, onde entra um novo público, entra um novo emprego. Hoje em dia, um adolescente ele pode pegar até aquela base que você falou no começo sobre a questão do iPhone, ele pode ser um social media. Sim. Um social media que cobra não um valor exuberante, porque ele não tem um portfólio para cobrar aquilo, mas um valor simbólico para cada empresa. Ele consegue fazer um nome, criar uma oportunidade gigante. Claro, né, que vai ser a parte do empreendedorismo, vai ser o MEI. Mas é algo que o mercado está expandindo muito. O mercado digital, a gente pode ficar aqui acho que umas horas que eu ainda não vou terminar. Acho que assim, de maneira geral, existem várias maneiras. Afiliados, existe e-commerce. Eu tenho alguns afiliados. Só que é um mercado que tem que ser sentado e falado por um bom tempo, porque é um mercado muito dolorido. Infelizmente, é um mercado que você vai gastar muito dinheiro de inúmeras maneiras. Vou fazer afiliado, vou vender produto. Você vai ter que gastar dinheiro. Se não é dinheiro, é tempo. Se não é tempo, é literalmente a sua vida. E a gente pega o tempo, sempre é gasto, vamos por assim. Ele sempre tá passando. É a gente que decide. Tá sendo gasto, tá sendo investido. Última pergunta. A última pergunta que eu queria fazer, existe um apresentador, e eu queria dar os créditos pra ele, chamado Antônio Abajurama. Se não me engano é assim que fala. E ele tem uma parte do programa dele que se chama Provocações, e ele já veio a falecer, mas que ele utiliza. E ele faz a seguinte pergunta para os convidados, que eu queria te fazer agora, Chicão. Chicão, o que é a vida? Boa pergunta. É uma boa pergunta e a minha resposta é: eu não sei. Na verdade, não tem como eu saber. Eu ainda tô vivo. Chicão, É. o que é a vida? Não sei. Chicão, O que é a vida? A vida é amor. É a mãe que acorda cedo para poder levar o filho para jogar futebol mesmo, também tem que trabalhar em 3 empregos. A vida é amor.
da pessoa que acorda de manhã para poder alimentar o filho. A vida é amor. O filho que levanta para cuidar da mãe, o filho que literalmente fica na janela de um hospital vendo a mãe morrer de Covid. A vida é amor. Amor em poder ter o prazer de momentos. A vida é o amor pelo pensamento, pela lembrança. Hoje, inúmeras pessoas vivem pelo amor da lembrança. Hoje, muitas pessoas vivem porque querem lembrar de um dia amar alguém. De um dia ter o toque da mão, da mãe, da pessoa amada. É o amor do sentimento. Então me dá um abraço. Que bonito, meus amigos. Que bonito. E, gente, pra gente encerrar, existe também uma parte desse podcast que o Antônio Abajurama fazia, e que ele simplesmente, ele lia um poema. E existe um poema chamado Iaref, que se chama Saudade de um Lugar que Você Nunca Conheceu. Eu vou pedir licença pra vocês agora pra poder ler. E nesse poema, ele diz mais ou menos o seguinte: saudade de um lugar que nunca conheceu. Nesses tantos mitos, um deles que mais se destacam é o de Prometeu. PS, te adianta a história. No final, ele morreu. E além disso, eu me lembro da juventude atual. Quem diria que estaríamos tão doentes, tão melindrosos, tão temorosos, tão fracos? Geração de idiotas, pois na minha época, na época que eu ia pra escola, era uma luta. Tinha que acordar cedo, pegar ônibus e à tarde ainda ia pra labuta. E vocês aí, tão preocupados com celulares? Quem dera se na minha época eu tivesse esses pesares. Falam de ansiedade, mas nunca pegaram uma enxada? Tá depressivo? Vai cair um lote. Não sabe o que é passar aperto na vida? Por isso não sabe qual é o seu norte. Não sofreram o suficiente, por isso não querem trabalhar, tem tudo de mão beijada, não sabem os mais velhos respeitar, não sabem nos honrar. Quem dera se pro meu pai eu levantasse a voz, o cinto já era retirado e no meu corpo ele era acertado, eu ficava dilacerado, mas eu não tenho traumas, eu não tenho não. Eu não sei demonstrar afeto e amor sem agressão, mas eu não tenho traumas, eu não tenho não. Eu não sei te agradecer por algo que fez, pois quando era com seus avós, eu escutava que tudo o que eu fazia não passava de obrigação. Mas eu não tenho traumas, não, eu não tenho não. Eu não te escuto e não converso contigo porque eu aprendi a me virar sozinho. E a que custo eu te pergunto? A custo de muita dor, mas isso não serviu pra me abalar. Me serviu pra eu me tornar quem eu sou. Hipocrisia. Tantas regalias, sentimento dilacerador é o da repetição de um ciclo, do não encerramento de dores e mágoas que se repetem, o sentimento de dor de um filho, de não ser olhado por um pai, de não pertencer às suas raízes, ter raiva por isso. Talvez seja o maior amedrontador de lares. A verdade é que todo mundo sabe o quanto machucou uma infância sem olhares. O quanto dói não ser reconhecido e o quanto machuca não se priorizar. Porque o maior sacrifício é olhar para sua família e perceber Iaref, saudade de um lugar que você nunca conheceu. Muito obrigado, gente. É um prazer estar encerrando esse podcast agora. Esse é o primeiro episódio. Esse é o meu amigo Chicão Que Eds. honra, meu amigo. Muito obrigado, É meu o irmão. Chicão, meus amigos. O Chicão, Obrigado, a minha É querida homem. amiga Emily. Obrigado, gente. É isso. E mais uma vez, agradecer a quem acreditou nesse podcast do Instituto Gerando Líderes, Lagear Contabilidade, Portal Negócio CG e logo mais com mais patrocinadores. Com certeza. Fiquem todos com Deus, até uma próxima. Abraço.